Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, uma gestão sob a responsabilidade do prefeito Humberto Pereira da Silva. Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Tabocas do Brejo Velho durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa apresentação está dividida em 4 etapas, sendo a primeira a demonstração das receitas orçamentárias, a segunda a demonstração das despesas orçamentárias, terceira a demonstração dos resultados fiscais e, por último, a apresentação dos índices constitucionais e legais. O orçamento previu uma arrecadação para o exercício de 2020 do montante de R$ 44.566.930. Ao final do terceiro quadrimestre, que é o encerramento do exercício de 2020, a arrecadação do município foi de R$ 37.005.579,80, representando uma arrecadação de 83,03% do montante previsto para todo o exercício de 2020. A receita ela é dividida entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são para a realização das despesas gerais do município e as receitas de capital são as arrecadações de convênios para execução de obras. Então, ao final do terceiro quadrimestre, o município arrecadou de receitas correntes R$ 40.189.158,11, representando 99,05% do total previsto para todo o exercício, sendo a maior fonte de arrecadação as transferências correntes, que são as transferências provenientes do Estado e da União, que foi de R$ 37.727.513,13. Já nas receitas de capital, a arrecadação foi de R$ 556.170,40, representando apenas 7,27% do total previsto para a arrecadação de todo o ano. Portanto, o montante arrecadado no exercício de 2020 foi inferior ao montante previsto orçamentariamente, porém, o maior déficit dessa arrecadação é proveniente das receitas de capital, do total previsto para ser repassado pelo Estado, União, através de convênios, ou até mesmo a fixação de operação de crédito por parte do município. Se comparado com o exercício de 2019, ao final do mesmo período, a arrecadação do município tinha sido de R$ 34.050.706,90. E agora, em 2020, foi de R$ 37.005.579,80. Portanto, a arrecadação em 2020 superior à arrecadação prevista em 2019. Já nas despesas orçamentárias, o montante previsto orçamentariamente é o mesmo previsto para as receitas, que é de R$ 44.566.930. Porém, o total das despesas realizada pela gestão no exercício de 2020 foi de R$ 35.643.345,20, representando 79,98% do total do orçamento previsto para o exercício de 2020. Assim como na receita, as despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. Ao final do terceiro quadrimestre, foram realizadas de despesas R$ 33.305.897,62, representando 98,34% do total previsto para as despesas correntes no exercício, sendo a maior despesa a despesa com pessoal e encargos, que representou mais de R$ 20 milhões.
de reais. Já nas despesas de capital, o total realizado pelo município foi de R$ 2.377.447,58, representando 22,66% do total previsto. No mesmo período do exercício de 2019, o município havia realizado R$ 33.934.637,27 de despesa. Portanto, ao final do exercício de 2020, o município realizou mais despesas do que no exercício de 2019, comparando um exercício com o outro. As despesas realizadas pelo município ficaram assim divididas. A Câmara Municipal realizou pouco mais de R$ 1.400.000 de despesa. O gabinete do prefeito, pouco mais de R$ 352.000. A Procuradoria-Geral do município, mais de R$ 155.000. A Controladoria Geral do município, pouco mais de R$ 115.000. A Secretaria Municipal de Administração, mais de R$ 3.523.000. A Secretaria Municipal de Finanças, mais de R$ 1.492.000. Secretaria Municipal de Ação Social, mais de R$ 255.000. O Fundo Municipal de Assistência Social, pouco mais de R$ 610.000. O Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, pouco mais de R$ 94.000. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, pouco mais de R$ 5.922.000. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mais de R$ 233.000. A Secretaria de Integração, Fomento e Desenvolvimento Sustentável, pouco mais de R$ 43.000. A Secretaria Municipal de Transporte, mais de R$ 141.000. A Municipal da Juventude, pouco mais de R$ 43.000. A Secretaria Municipal de Cultura, pouco mais de R$ 51.000. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, pouco mais de R$ 141.000. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, pouco mais de R$ 14.000. O Fundo Municipal da Educação, pouco mais de R$ 3.162.000. O Fundeb, pouco mais de R$ 9.059.000. A Secretaria Municipal de Saúde, R$ 10.953. E o Fundo Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 8.758.000, representando um total geral da despesa realizada de R$ 35.643.345,20. Passaremos agora para a apresentação dos resultados fiscais, iniciando pelo resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos um superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como o valor da despesa liquidada no quadrimestre em análise. Podemos observar que o município, ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, obteve um superávit orçamentário no montante de R$ 1.362.234,60, demonstrando assim uma arrecadação superior à despesa realizada pelo município, já que a receita total do município ao final do terceiro quadrimestre foi de R$ 37.005.579,80 e as despesas totais realizadas, um montante de R$ 35.643.345,20, portanto, havendo um superávit orçamentário. O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, que são as despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário.
O superávit primário é uma indicação do quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo, com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica uma parcela do aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo, que é o superávit, é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município obteve um superávit primário, que indica uma economia por parte do município para pagamento da dívida, já que o total das suas despesas fiscais foi inferior ao montante arrecadado, sendo o resultado primário positivo no montante de R$ 2.069.071,84, sendo que a meta para o resultado primário para a LDO 2020 era de R$ 831.797,38. Portanto, o município obteve aí um resultado primário positivo, indicando um superávit primário, que demonstra uma economia por parte do município para pagamento da dívida, já que não realizou mais despesas do que receitas arrecadadas no exercício. O resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento do saldo da dívida. Podemos observar que o resultado nominal ao final do terceiro quadrimestre foi positivo, no montante de R$ 716.628,12, indicando uma diminuição no saldo da dívida do município ao final do terceiro quadrimestre do exercício 2020. A meta para o resultado nominal prevista na LDO, para o exercício em referência, que é 2020, era positivo de R$ 137.625,09. Portanto, o município superou a meta prevista para o exercício de 2020. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento do que trata a legislação. Podemos observar que a dívida consolidada líquida do município ao final do terceiro quadrimestre é negativa de R$ 507.370,95, o que indica que caso o município quisesse quitar todas as suas dívidas, ele ficaria com a dívida consolidada líquida zerada. Portanto, o município tem uma dívida consolidada ao final do exercício, ou seja, do terceiro quadrimestre, de R$ 2.791.014,79 e deixou de disponibilidade financeira o montante de R$ 3.287.550,48, total suficiente para quitar todas as dívidas consolidadas do município. Lembrando que a receita corrente líquida do município é de R$ 39.499.409,40. E a resolução do Senado Federal determina que até 120% desse total pode ser comprometido com dívidas, que seria um montante de até 47 milhões. Portanto, ao final do terceiro quadrimestre, o município de Itabocas atende com louvor o relatório fiscal da dívida consolidada líquida.
Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na LDO, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. Um deles é a despesa com pessoal, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, inciso 3º, alíneas A e B, determina que a despesa com pessoal do município não poderá exceder ao limite de 60% da receita corrente líquida. E para a esfera municipal, ficou dividido entre 54% para o Poder Executivo e 6% para o Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso, mais os 11 meses anteriores pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo ficou em 51,03%, atendendo assim ao limite máximo estabelecido pela legislação, que é de 54%. Então, a receita corrente líquida ao final do terceiro quadrimestre do município de Itabocas era de R$ 36.449.409,40. E a despesa total com o pessoal do município no mesmo período foi de R$ 18.601.354,90, sendo o seu percentual 51,03%, atendendo assim ao índice constitucional e legal da despesa com o pessoal. Na aplicação em saúde, a Emenda Constitucional 29, em seu artigo 77, determina que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências nas ações da saúde pública. O município de Itabocas do Brejo Velho, até o mês de dezembro de 2020, aplicou R$ 3.831.244,12, valor equivalente ao percentual de 18,33% da arrecadação dos impostos e transferências no período, sendo esse índice superior ao limite exigido, uma vez que a aplicação obrigatória seria de R$ 3.135.087,35, o município aplicou R$ 3.831.244,12. Na aplicação em educação, o artigo 212 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil determina que seja aplicado no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da educação. O município de Itabocas do Brejo Velho, até o mês de dezembro de 2020, aplicou R$ 11.567.806,83, valor equivalente a 27,10% da arrecadação de impostos e transferências no período, sendo esse índice superior ao constitucionalmente exigido. Sendo que a aplicação obrigatória seria de R$ 10.671.101,80 e foi aplicado, como já dito, R$ 11.567.806,82, representando 27,10%. Ainda na educação, os parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição informa que os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e do ensino fundamental, sendo que no mínimo 60% desses recursos devem ser destinados anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Então, ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município de Itabocas aplicou um percentual de 81,05% dessas receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, sendo essa aplicação superior ao mínimo exigido, sendo que o valor obrigatório de aplicação seria de R$ 5.353.856,74 e o município realizou de despesas R$ 7.232.367,34, representando 81,05% do total da receita recebida pelo município no exercício de 2020. Senhoras e senhores, são essas as informações que temos a apresentar relativas às metas fiscais e os resultados do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Itabocas do Brejo Velho. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição
para qualquer tipo de esclarecimentos.